Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é uma noite de festa, estamos começando um culto especial de glorificação ao Senhor por algo que o Senhor fez na sua obra nesses últimos dias, que trouxe uma grande alegria para nós, para todos os irmãos, as igrejas espalhadas pelo Brasil e também no exterior. Essa é uma imagem pouco comum. Uma, duas, três, quatro Ferraris andando juntas pela cidade. E essa também não é uma cidade qualquer. Aqui é a famosa Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. De acordo com as investigações, ao volante estão brasileiros que alugaram as super máquinas para um passeio. Uma experiência luxuosa dessas, desfrutar dessas Ferraris durante 8 horas, não sai por menos de R$24 mil. E de onde veio o dinheiro para pagar esse passeio e outras mordomias? E nós queremos informar que este ato hoje, este culto, ele marca o momento de início do mês da dedicação. Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, de fraudes fiscais e de um grande esquema de lavagem de dinheiro. No fundo aqui é um grande hotel aqui na Baía de Dubai. O mês de outubro é um mês especial. É o mês de aniversário da obra, é um mês em que o Senhor tem dado experiências maravilhosas à sua igreja. E neste culto nós estamos glorificando o Senhor, porque nós tivemos uma quantidade de mais de 500 novos pastores e ungidos, 500 novos companheiros. Promoção. Agora no Distrito Federal nós tivemos a ordenação do nosso querido companheiro Isaías Diniz Nunes. É um momento marcante e único na história da obra até agora. Algo que nos traz uma alegria ímpar. E nós estamos juntos como corpo de Cristo, vivendo este momento neste culto dessa noite. E agora, por fim, ordenação do Espírito Santo, Wilson Calduro, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje é dia de festa. Hoje é dia de glorificação ao Senhor. Um dos acusados de chefiar a quadrilha é esse aí, no iate. Ele também estava em uma das Ferraris. Ostentação na terra e na água. A viagem para Dubai foi em 2015. O nome do acusado, Wilson Calduro, de 55 anos. Eu não passei aqui nessa Azimuth, aqui, 68. Esse modelo de iate tem 20 metros de comprimento e capacidade para 14 pessoas. O preço de um passeio de 4 horas, quase R$10 mil. Longe, só longe. Wilson Calduro já tem uma condenação por fraude fiscal. É contador e já foi dono desta marina, que fica em Vitória, capital do Espírito Santo. Nosso preço é incomparável ao do mercado. Aproveite o melhor do verão o ano inteiro. A investigação durou 2 anos e revelou que o esquema de lavagem de dinheiro alcançou cifras milionárias. O momento é esse mesmo, o Espírito Santo de Deus está operando de forma maravilhosa. E na sequência voltaremos com mais nomes que o Senhor chamou para o ministério da palavra. Meus irmãos, essa relação de companheiros que nós passamos aqui somam mais de 500 novos companheiros chamados para o ministério da palavra. Isso é resposta de oração. Os irmãos foram fiéis, oraram, jejuaram, pediram ao Senhor esta bênção. E hoje o Senhor dá esta resposta maravilhosa para toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E funcionava principalmente assim. Com a participação de funcionários públicos, a organização criminosa conseguia documentos falsos de pessoas e até de veículos. Tudo para dar uma aparência de legalidade na abertura de empresas de fachada. Nós já vimos a relação dos novos pastores que foram expostas suas fotografias. Se fosse possível, nós colocaríamos a história de cada um deles. As empresas que só existiam no papel ficavam sempre em nome de laranjas, pessoas que não são empresárias e não levantavam nenhuma suspeita. Por exemplo, quem poderia desconfiar de um homem que trabalhava vendendo bolos e doces na cantina dessa escola pública? Mas o vendedor da cantina fazia parte do esquema.
Recebia R$1.000 por mês. Em troca, assinava documentos e ia ao banco fazer transferências, sempre acompanhado por um integrante da organização. Todos estes homens, esses ministérios que Deus levantou hoje para a sua glória, para o seu louvor, para a sua obra, creiam de todo o coração. Não foi o pastor que te escolheu. Não foi uma escolha por simpatia. Mas foi o Senhor, o Deus de Moisés, o mesmo Deus que te escolheu para realizar esta grande obra. Transações de 5 milhões, de 10 milhões de reais por vez. Mandava um veículo até a porta da escola onde ele trabalhava, ele saía, trocava de roupa dentro do carro, ia até a agência bancária, assinava os contratos, toda a documentação necessária para realizar a remessa, as operações de câmbio, e depois ele era deixado novamente lá na escola para continuar o trabalho dele. Mas, na verdade, ninguém está interessado em ser pastor por nomeação pessoal. E o Senhor mostrou que podíamos cometer esse erro. E pode-se cometer, se não for através dos dons espirituais. E pode-se cometer, se não for através dos dons espirituais. E pode-se cometer, se não for através dos dons espirituais. As investigações mostram que as pessoas interessadas em lavar dinheiro de propina, por exemplo, faziam transferências para essas empresas que só existiam no papel. Depois vinha a próxima etapa. A organização contava também com a participação de uma empresa que atua no porto. Essa empresa alegava que prestava serviços como aluguel de contêineres, desembaraço de cargas e importação de produtos. Mas, na verdade, esses serviços não eram realizados. Serviam apenas para emitir notas fiscais e lavar o dinheiro. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Já tenho comigo aqui os pastores Luiz Eugênio, Adaíso Fernandes está comigo, além de demais pastores do conselho e da diretoria da igreja que estão presentes aqui no culto desta noite. Senhor Deus, nós glorificamos, te bendizemos, Senhor, por este momento, pela bênção reservada aos teus servos, pelo cumprimento, Senhor, desta profecia. Amém. Porque sabemos que esse dia estava já determinado na eternidade. Glória a Jesus. Segundo a polícia, em 1 ano e meio, a quadrilha movimentou 800 milhões de reais. O dinheiro ia principalmente para os Estados Unidos e para a China, e depois chegava limpinho aos bolsos de quem pagava pelos serviços criminosos, como se os valores tivessem uma origem lícita. Ficou uma prova bem contundente em relação à inexistência dessas empresas e a circulação de valores muito expressivos em cada uma delas. O Senhor deu um dom, o pastor Luiz Eugênio vai transmitir esse dom agora para todos nós. Irmãos, o Senhor deu uma revelação para os levantados ao ministério, a palavra. A revelação que o Senhor deu foi essa, que o Senhor falava assim: filhos, eu vos chamo para uma obra de obediência. Não temais, eu sou convosco, vos ajudarei nesse ministério. Glória a Jesus. Abençoa as vossas vidas e as vossas famílias. Louvado seja o nome. Eu sou o Senhor, pego em vossas mãos, eu vos conduzo por este caminho. A minha graça vos sustentará. As investigações apontam que a marina de Wilson Calduro, aquele da ostentação em Dubai, também serviu para lavar dinheiro e que, com as comissões ilegais que recebia, viajou para os Estados Unidos em 2018 e 2019. E eu posso testemunhar aqui, em particular das últimas semanas, em função da consulta de todos esses nomes que nós apresentamos para unção e ordenação, os conselheiros, todos sempre participando de todas as reuniões, numa sequência diária de reuniões para consultarmos ao Senhor. Lá, mais ostentação, alugou esta limusine em Nova York. Para circular num carrão desses durante 8 horas, a pessoa tem que desembolsar cerca de R$16 mil. Segundo as investigações, pelo menos 50 pessoas participaram do esquema. Um dos acusados é Carlos Augusto Moscon. Ele tinha muito conhecimento das notas que eles tinham que emitir, então eles eram um dos membros integrantes da organização criminosa que passava essas informações técnicas relativas à fraude do desembaraço aduaneiro. Num áudio com um comparsa, Moscon entrega a gravidade dos crimes da quadrilha. Os seus parceiros movimentaram 300 milhões de reais, rapaz.
Nós não vamos presos, não, nós vamos para o calabouço. Você sabe o que é calabouço? É um porão, um poço no porão da última prisão lá embaixo, rapaz. De um modo geral, as pessoas falam em um dia histórico. Nós não usamos muito somente a palavra histórica, que é uma realidade. Mas nós falamos daquilo que é profético. Wilson Calduro, o outro acusado de chefiar o esquema, também está preso. A defesa dele diz que só vai se pronunciar perante a justiça. Quando ele começa a perguntar muito, é porque ele não está sabendo da experiência que ele devia ter. As dúvidas que as pessoas às vezes têm. Será que está certo? Será que está errado? Essas dúvidas não são para nós respondermos. Quem participou desse esquema milionário e esbanjou dinheiro de origem criminosa mundo afora pode ser condenado a mais de 30 anos de cadeia. Esse tipo de criminoso, ele comete esse crime acreditando na impunidade, acreditando que não vai ser descoberto, é um dinheiro que vem fácil e que ele não tem qualquer preocupação em gastos e não tem limite de gastos. E agora, por fim, ordenação do Espírito Santo, Wilson Calduro, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje é dia de festa, hoje é dia de glorificação ao Senhor. Esse é um passeio aqui que você perdeu, hein? Olha ali. Tu vai. Longe. Todos estes homens, esses ministérios que Deus levantou hoje para a sua glória, para o seu louvor, para a sua obra, creiam de todo o coração. Não foi o pastor que te escolheu. Não foi uma escolha por simpatia. Mas foi o Senhor, o Deus de Moisés. O mesmo Deus que te escolheu para realizar esta grande obra. Quando ele começa a perguntar muito, é porque ele não está sabendo da experiência que ele devia ter. As dúvidas que as pessoas às vezes têm. Será que está certo? Será que está errado? Essas dúvidas não são para nós respondermos.